Você também fica em dúvida ao falar espanhol se deve utilizar o verbo empezar ou comenzar para falar de dar início a alguma coisa? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença de usos entre eles. Os verbos empezar e comenzar, ou com aquele sotaque espanhol, empezar e comenzar, são sinônimos. Ambos significam começar em português. E qual se usa mais? Depende. Tem países que usam mais o verbo empezar e outros que usam mais o verbo comenzar. Na série La Casa de Papel, por exemplo, que é espanhola, tem uma personagem, Nairobi, que ela fala uma frase icônica assim num momento muito importante da série, que é começa o matriarcado. Ela fala em espanhol, empieza el matriarcado. Coloca a cena. Empieza el matriarcado. Como a série La Casa de Papel é espanhola, então os personagens são espanhóis e falam espanhol da Espanha, e por isso se deu preferência ao uso do verbo empezar. Fosse ela uma série gravada aqui na Hispanoamérica, teria os personagens falando da maneira que se fala em seu país. Por exemplo, se fosse na Argentina, provavelmente a frase seria comienza el matriarcado. Mas de todo jeito, os dois verbos significam a mesma coisa, que é em português começar. Temos ainda uma terceira opção, que é o verbo iniciar ou iniciar. Apesar de significar a mesma coisa que os verbos empezar e comenzar, o verbo iniciar em espanhol soa muitíssimo mais formal. Então a gente reserva para situações de formalidade maior. E também assuntos relacionados à informática. Por exemplo, iniciar uma sessão num chat de atendimento. Aí se usa mais iniciar. Vamos fazer um exercício então de tradução e aplicação desses três verbos. Em português, a pergunta quando começam as aulas poderia ser feita em espanhol de três maneiras, usando o verbo empezar, comenzar ou iniciar. Lembrando que os verbos empezar e comenzar têm irregularidade vocálica ao ser conjugado no presente do indicativo, sendo assim, essa letra E do infinitivo se converte no ditongo IE. Veja só. Quando empiezan las clases. É empiezan e não empiezan, tá bom? Abaixo. Quando comienzan las clases. Então não é começam, é comienzan. Tem que ditongar. E da maneira mais formal. Quando se inician las clases. Quando se inician las clases. Vamos mais rápido? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Cuándo se inician las clases? Além dessa variação de preferência de uso segundo o país e também da formalidade da situação, a gente tem frases que simplesmente soam melhor com um verbo do que outro. Vamos ver três exemplos. Para a expressão começar do zero, se usa muito mais o verbo empezar do que os verbos começar e iniciar, porque sim, combina mais. Então, vamos começar do zero, seria assim. Vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar desde cero. Já para a expressão começo do fim, se usa mais o verbo comenzar do que os verbos empezar e iniciar. Então, a frase é o começo do fim, seria es el comienzo del fin. Es el comienzo del fin. E para expressões de tecnologia, como iniciar o computador, seria muito mais o verbo iniciar do que os verbos empezar e comenzar. Por exemplo, tenho que iniciar o computador, fica tengo que iniciar la computadora. Tengo que iniciar la computadora. Assistiu esse vídeo até aqui e ainda não está inscrito no canal? Se inscreve, vai, deixa like, comentário, compartilha com quem também quer aprender para que a gente possa voltar semana que vem com novos conteúdos para você. Nos vemos! Tchau!